de volta. Hoje recebendo no estúdio Marília Berzins, assistente social e presidente do OLE, Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento, e a Maria Carolina Vita Nunes, do Núcleo Estadual Viva da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Continuando a nossa conversa, vamos então falar quem é esse agressor. Nós temos um perfil, Maria Carolina? Então, veja, algumas pessoas podem se surpreender agora, né? Porque a maior parte das violências contra o idoso acontecem dentro das residências, dentro de casa. E são praticadas principalmente por filhos, por cônjuges, por amigos, por pessoas conhecidas e que têm algum tipo de vínculo com o idoso, caracterizando sim a violência doméstica. Então, veja que o lar, a nossa casa, que é um lugar que supostamente nos traz proteção, acolhimento, também é um lugar suscetível à violência. E que muitas vezes esse idoso, ele não fala sobre o que sofre. Falar disso muitas vezes traz vergonha de abrir uma situação dessa, como é que eu vou dizer que o meu filho, que eu estou sofrendo isso, ou então medo, ou né? culpa. Ou culpa. Porque ele acha muitas vezes que aquele filho agressor, ele é não assim foi por causa dele? Ele não foi um bom pai. Sim. Muitas vezes vem esse discurso: tadinho, eu errei na educação dele, eu não dei a atenção que ele precisava. Veja quanto é difícil você intervir. Primeiro que eu faço uma alusão a esse perfil, que o lobo mau mora dentro da casa da vovozinha. Fazendo alusão à história do Chapeuzinho Vermelho, Sim. não é? O lobo mau está dentro de casa, os filhos, e estudos apontam que este filho tem relação com o uso de drogas lícitas ou ilícitas. E aí a culpa vem, onde foi que eu errei para que meu filho fosse se misturar com essas coisas? Hoje eu estou pagando o preço disso. E o outro aspecto dessa situação é que muitas vezes o idoso acha que é normal da idade ser maltratado. Olha os desafios que o profissional tem que desconstruir. Olha, a violência doméstica, e nós sabemos que isso se reproduz com a criança, com a mulher, com o adolescente. Portanto, ela acontece dentro de casa e no idoso também. Então, essa história que a gente diz que o lar é sinônimo de segurança, que lá você não vai ter problema, não é o que vale nos casos de violência doméstica. Por isso que ela se refere intrafamiliar ou uma violência doméstica. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia e mais, a gente precisa problematizar isso com a sociedade nessa discussão. A gente precisa, não tem a palavra desidealizar, mas tirar essa ideia de que famílias são sempre lindas, maravilhosas e felizes. Quando estudamos violência, infelizmente não é assim. Família é um lugar de disputa de poder, né? E eu gosto do conceito de violência como uma relação de poder desigual, né? Entre a vítima e o agressor. Que nós, quando vamos intervir, tem que trabalhar a família, a dinâmica dessa família. Que família é essa? Os que padrões comportamentais, né? Renda, porque muitas famílias querem que os idosos não morram por causa da renda. Claro, mas da não aposentadoria quer, que está exatamente, mas não quer dispensar o cuidado que ele precisa. Sim. Agora, veja, a comunicação é tida também como a forma de comunicar e de construir relacionamentos, conexões. A violência nada mais é também do que uma forma que eu me comunico, né? Então, muitas dessas famílias, os estudos também mostram, não é? Que há um ciclo de violência que se perpetua, né? Se eu educo uma pessoa e dentro de casa eu grito, xingo, falo tudo, bato e tal, quer dizer, isso também a gente tem que combater. Né? Quer dizer, a violência contra a pessoa idosa não é só contra o idoso de hoje, mas é com todo mundo, com a sociedade como um todo, né? Que também vai chegar nesse ponto de envelhecer. Eu acho que é tão perverso quando a gente discute violência, assim, um assunto é tão amplo, porque muitas pessoas acham que o idoso está sofrendo violência porque ele merece, porque ele foi ruim na vida. Então tem um juízo social ainda que olha para aquele sujeito e fala, ele deve estar pagando alguma coisa que ele fez. O fato de eu emitir juízo
impede que eu reaja contra uma situação que é violação de direitos humanos. Perfeito. Nenhuma pessoa deve sofrer violência, violência não pode ser justificada. Não tem nenhuma violência que se justifique. Perfeito. E nessa hora a gente tem que pensar em duas frentes, né? Uma delas seria a promoção da cultura de paz, que vai na linha do que você vai dizendo, né? De como a gente vai também refletindo e educando para relações mais saudáveis, quebrando esses padrões comportamentais, né, mais violentos em todas as gerações, né? E o outro ponto é como que a gente já faz a intervenção, não é mesmo, nas situações que estão acontecendo. Aí a gente precisa contar com a sociedade, com a família e com os profissionais de saúde que podem fazer a notificação, voltando no tema da notificação, não é mesmo? Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, que é ficar sensível a todas as formas de violência, e ao profissional de saúde é compulsório, significa que é obrigatório. E eu queria diferenciar já que notificar não é fazer denúncia. Isso é muito importante, porque muita gente, como sofre violência dentro de casa por familiar, morre de medo às vezes, de vergonha, como vocês disseram, de fazer a tal da denúncia. Ou seja, diante de uma violência, o que nós podemos fazer? Então, se o profissional de saúde, diante dessa situação, ele deve fazer a notificação de violência, que ela é compulsória a todos os serviços de saúde pública e privada e pode ser feita por qualquer profissional. Não importa a categoria profissional. Isso vai produzir um dado epidemiológico, mas que é um instrumento de gestão importantíssimo para produzir toda a rede de atenção necessária para prestar toda a assistência necessária ao idoso, tanto dentro da saúde, como fazer toda a articulação com a rede de proteção. E, além disso, o profissional também tem que comunicar o Conselho do Idoso, ou o Ministério Público, ou a autoridade policial. E nem toda forma de violência, necessariamente, eu preciso ter muito cuidado para falar isso, para não dar uma outra interpretação. Nós temos várias portas no atendimento às diversas formas de violência. E o profissional, e a gente está falando muito da saúde, mas hoje nós temos os profissionais da assistência social que também recebem essa demanda de violência no município, nos municípios, através do CREAS, que é o órgão específico da assistência social, do CRAS. Então, eu vou correndo encaminhar este caso para a polícia, lembrando que o idoso é um sujeito de direito pleno, porque às vezes você leva para a polícia, por exemplo, o profissional, o assistente social, que intervém muito nessas situações, assim como psicólogo, enfermeiro, médico, como ela bem ressaltou, todos os profissionais. Aí ela diz na polícia assim, denuncia, ele está sendo roubado pelo filho. Aí chama o idoso lá, o idoso vai e diz para o delegado, escuta, ele não está me roubando, ele está com o meu cartão de aposentadoria porque eu dei, porque eu deixei. Daí insistir que essa intervenção é o segredo. Tem que ter uma relação de confiança do profissional com o idoso, que por sua vez o profissional tem que conhecer a rede do território que lhe dê a cobertura. E eu infelizmente vou dizer que as nossas redes de intervenção em violência são frágeis, inexistentes. Em muitos lugares eu ando pelos municípios fazendo capacitação em violência e a resposta vem sempre assim, nós não temos quase nada que nos dê cobertura nas intervenções, principalmente naqueles casos em que um idoso sofre um risco grave de morte, de agressão. Então nós precisamos construir redes sólidas, verdadeiras para responder, capacitação em profissional. O Estado tem que se comprometer através das políticas públicas para o atendimento dessas situações de violência. Da mesma forma, os conselhos, ela bem lembrou que tem um papel operante nesse processo. A família, nós temos que construir a cultura de paz fundamentada numa sociedade que seja boa para todas as idades. E muito interessante falar do conselho, porque assim, claro que o problema está aí, né? Nos pegou de calça curta, né? O próprio envelhecimento no país, a problemática toda dessa questão da violência contra as pessoas idosas, né? Parece que velhice ainda é um nome feio, uma condição inadequada, né? Em todas as condições socioeconômicas. Agora, o papel da sociedade. Quando a gente fala de violência,
A gente está falando de envelhecimento também. Nós só vamos mudar este panorama, não só da violência, porque violência é um pedaço desse latifúndio, porque hoje a sociedade ainda não reconhece o envelhecimento como um processo, um ciclo de vida. Nós temos a discriminação etária que se manifesta de diversas formas, e eu vou dar um exemplo. Os idosos reclamam muito que são maltratados dentro do transporte coletivo, não é? Ou seja, o lugar que é reservado por direito, nós estamos vivendo hoje, eu não diria uma guerra, mas um conflito em quem tem direito de usar e a sociedade não reconhece. O envelhecimento diz respeito ao outro, não a mim. Nós temos medo de declarar que somos idosos. Nós falamos que nós estamos na melhor idade, na terceira idade, mas nós não reconhecemos isso. Então, enquanto não avançarmos, e esse é o foco principal da gerontologia, dizer que envelhecimento é processo sim de vida, que o futuro do Brasil é a velhice. Felizmente, velhice não é problema social, velhice é conquista da humanidade. Enquanto nós não mudarmos esses paradigmas, esses preconceitos, as discriminações etárias, nós não evoluiremos na medida da necessidade em relação à violência também. Ótima sua consideração como recado final, inclusive porque nosso tempo está acabando, sim, acredita? Claro. Muito, né, Passa a abordar rápido, ainda, mas né? eu queria, Carolina, por favor, um recado final seu também. Bom, eu vou deixar o recado para os profissionais de saúde, então, que notifiquem todos os casos suspeitos ou confirmados de violência, porque assim a gente consegue dar visibilidade, fazer frente e enfrentar. E sim, articular junto aos territórios, né? Com toda a proteção social e a rede de assistência à saúde. E a gente pode divulgar o Disque 100? Eu acho que deve, porque é um como um número que a pessoa pode denunciar, pode alertar. E aí pode ser o vizinho, pode ser a pessoa, o colega, né, do trabalho, da igreja, não é? Todo mundo. E se ele está no território, que todos nós estamos no território, procure uma unidade de saúde, que o profissional está habilitado para isso, procure assistência social e procure do seu direito. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Muitíssimo obrigada, viu, a participação de vocês. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. E se você quiser ver este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.